Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, especialmente a presença do nosso vereador para a Cultura, o cagareu Miguel Capão Filipe. Acho que a Câmara está muito bem representada. Muito obrigado, Dr. Miguel. E depois queria cumprimentar primeiro as senhoras e cumprimento uma só senhora, que é aqui a minha querida Glória, que é uma amiga muito antiga da minha zona do Alboi. Cumprimento a ela, cumprimento-os a todos. E a ti, a minha mulher também. Eu, antes de começar a falar, primeiro estou inspirado com o nosso Coral da Vera Cruz, porque de facto ouvíamos canções que os nossos pais, os nossos avós cantaram e que nós mesmos cantámos também. Eu cumprimentei as mulheres e não cumprimentei os homens, porque primeiro estão as mulheres e agora cumprimento os homens. E eu vou-me dirigir ao meu querido Artur Lobo, porque deve ser o aveirense mais velho que está aqui entre nós, e depois sou eu talvez. Portanto, eu cumprimento ao Artur Lobo, porque é um cagareu de gema e que merece muito o nosso respeito, a nossa amizade e a nossa consideração. Cumprimentos feitos. Eu também vos queria dizer uma coisa. Nós vamos para a idade e nesta idade já não fazemos elogios, alguns gratuitos. Não fazemos e também não recebemos. De maneira que qualquer elogio que eu faça aqui é um elogio mesmo do coração. É um elogio de gente a beira-mar. Então vamos conversar como se estivéssemos a beber um copo numa das tavernas mais características da nossa praça. Este místico lugar que faz parte do nosso viver. Sim, podemos afirmar que nos encontramos na sede da beira-mar. Então, a Manuel Cacheco fez-me um convite. João Zé, vou editar um livro que se vai chamar Tavernas de Aveiro, com imagens do Armando Regala, e gostaria que fizesse a apresentação do livro. Depois digo-lhe a data, a hora e o local. Fiquei surpreendido e feliz. Cá estou com muito gosto, mas pensei, por que razão Manuel me convidou? Não sou cagarel de naturalidade, não fui seu colega de trabalho, nem a amizade se revelou como assídua e constante. Pensei, convidou-me porque sabe que sou seu amigo. A amizade pode não ter distância nem frequência se for autêntica. Fizemos ambos parte de uma candidatura à junta de freguesia, ainda e só da Vera Cruz, numa lista de independentes, todos naturais de Aveiro, embora sobre a égide Juntos por Aveiro. Perdemos democracia e liberdade, que é um dos nossos princípios. Neste momento, acompanha-me como diretor tesoureiro da Caritas Diocesana de Aveiro, traduzindo o seu espírito de voluntariado. Homem íntegro, sério, muito trabalhador, um aveirense cagarel de circo que olha o mundo com o espírito do bem e do amor. Continuo a beber o meu copo, pensando bem, ainda sem influência do vinho da pipa a correr, afinal a nossa amizade tem uma ponte muito comum, sem ser a ponte do Laço ou dos Botirões, ou da nossa ponte São João. A ponte da nossa amizade é o amor que temos ao nosso São Gonçalinho, selada pelo ambiente de uma fé que só São Gonçalinho adivinha e aceita até nos almoços que fazemos anualmente na sua casa de São Jacinto. Desculpem-me os donos dos restaurantes presentes, mas a caldeirada do nosso Manuel Pacheco é a melhor do mundo. Vou ainda mais fundo do meu coração e, afinal, o meu pai nasceu na Rua de Bento. Tenho origens nesta maravilhosa beira-mar. Depois, casei com uma residente nascida na Praça de Peixe número 3, ali em frente. Filha do Chico das Sainhas, proprietária de uma mercearia situada de início ao lado da latoria do Tibento. Pedi a minha mulher em casamento no dia de São Gonçalinho, casei em São Gonçalinho. As minhas filhas foram pedidas em dia de São Gonçalinho, casaram ambas em São Gonçalinho.
e hei de morrer em São Gonçalves. Este precioso livro do nosso Manuel Pacheco, para mim, trazem-me recordações da meninice que tenho deste cantinho da beira-mar. A Praça de Peixe, o Mercado de Peixe. As bancas ainda eram aqui, onde eu estou, de um lado e do outro, de espaço mais curto. A Praça de Peixe, a banca da Tia Natividade, mais tarde da Prazerinhas, da Beatriz Petinga, da Medita Vassoura e outras, mercearias, Café Gato Preto, barbeiros, correieiros, tabernas que ficaram na nossa memória e agora no livro que estamos a apresentar, restaurantes, pensões, médicos, farmácias, sapateiros, alfaiates, loja de artrosaria e lanche, loja de legumes e frutas, mobílias, modistas, a Dora e a Maria Pinho, uma adeleira. Sabem que é uma adeleira? Havia uma adeleira. A doçaria típica de Aveiro, desde o arroz doce também do saudoso Carlos Soto, à famosa tia Solene que fazia casamentos, os pintores José de Pinho e Lauro Corado. Não esquecer as enguias assadas pela mulher do seu Saravando. Tudo num redor de 150 a 200 metros. Era um centro comercial de céu aberto, onde todos se respeitavam muito e todos resolviam a vida sem invejas ou atropelos. E os nossos remadores olímpicos, o orgulho. Desculpem, mas quando começo a falar da minha terra, perco-me. Mas vamos mesmo à apresentação do livro As Tabernas de Aveiro. Continuo a ver o meu copo. Primeiro, o livro apresenta um conceito visual que prende, desde o seu tamanho à sugestiva capa. Bom de mão, como eu digo, porque é de facto um livro que se pega bem na mão. Li com atenção o livro, compilado pelo nosso Manuel Pacheco, com imagens que definem o artista, o nosso Armando Regala. A propósito, os seus desenhos no Pasquim, geral da Confraria de São Gonçalo e todos os que enviava quando eu estava nos Estados Unidos, revelaram sempre o seu aveirismo num gosto artístico muito pessoal que agrada a todos nós. Nunca se esquecia de nos sonar com os seus desenhos nas várias épocas do ano. A propósito, na minha opinião, e desculpe, Sr. Vereador da Cultura, o nosso Armando Regala já merecia um reconhecimento do nosso município. E eu aproveito aqui a oportunidade para lhe dizer que pode apresentar na próxima reunião da Câmara a proposta de 100 e tal pessoas que aqui estão. Muito obrigado. Manuel Pacheco dedica o seu livro à memória dos seus avós maternos, Rosa Pantana, João Cochicho, e paternos Maria de Luz Coluna e José Doutor. À memória dos seus pais, a sua mulher Conceição e filhos Susana, André e Gonçalo, e aos netos Pedro, Inês, Teresa, José, Pedro e Francisco. A introdução do livro é do seu autor Manuel Pacheco. Reflete o ambiente sociopolítico das tabernas de Aveiro, com referências assertivas àquelas que foram, e embora desaparecidas, constituem um acervo e uma marca de vida e saudade da nossa região, património imaterial de Aveiro. Refere, de forma apropriada, as primorosas ilustrações e a cromática paciente com que Armando Regala nos brindou. De seguida, lemos o prefácio da autoria de Carlos Alberto Oliveira, que explica como surgiu esta publicação e descreve com sentimento a forma com que foi honrado para prefaciar a obra. A empatia e a amizade por Manuel Pacheco vem dos tempos da EICA, onde eu andei também, e recorda com graça as amenas cavaqueiras com Armando Regala, um exímio comentador de histórias e passagens da vida que consegue transformar sem graça nenhuma numa história que dá às excelentes gargalhadas. Depois, realça a sua veia artística de vera reconhecida a nível local, nacional, internacional, com maior ênfase em terras do Tio Sam, onde viveu muitos anos. Resumindo, leiam por favor com atenção este prefácio, pois diz Carlos Alberto Oliveira de Sousa que as tabernas de Aveiro fazem parte da história da nossa cidade, e é verdade. A seguir vem o prólogo, antes que eu diga, já disse, de Manuel Carlos Martins, Histórias e Memórias, Tabernas ou Tascas,
ponto de encontro de conversas inflamadas, os domingos e a sua frequência obrigatória, o beira-marzinho, os bufos e as nossas conversas, relógios sem despertador, patenteia o alveirismo da obra. Seguem os apontamentos da acredita das obras e dos nossos bombeiros. Mais tarde voltarei a isto. Lemos, por último, o pós-fácil, da autoria de José Carlos Mota, professor da Universidade de Aveiro, onde transmite com fidelidade os espaços das tabernas, como diz traduzindo a associação óbvia desses estabelecimentos ligados ao consumo de álcool para alegrar a vida ou esquecer as tristezas. Lugares de intensas práticas sociais, com rotinas diárias bem estabelecidas, ligadas ao fim de um dia de trabalho, ponto de encontros de amigos e vizinhos que conversam e bebem, utilizando uma linguagem não rara, vezes brejeira. Refere a proximidade social e de classe entre os seus historiadores e a partilha de interesses, preocupações e sentido de pertença. Refere a figura do taberneiro, diz o professor José Carlos Mota, que é muito importante. A filosofia do taberneiro tem de estar bem com todos, evitando tomar partidos, analisando as suas qualidades como mediador de conflitos. Venda afiada, digo eu, já a economia funcionava. Depois, realça o contributo cívico do Mapa Pacheco para manter o vivo património material à alma aveirense, antecedida pela feliz ideia das alcunhas de Aveiro. Por último, refere a pandemia, o distanciamento social obrigatório e o desejo de encontro e proximidade que procuramos. O afastamento profilático não impediu que o espírito de entreajuda e solidariedade se mantivesse ou até tenha aumentado. Na minha opinião, o pós-fácil é uma oração às tabernas de Aveiro. Parabéns, professor José Carlos Mota. Depois das referências feitas, a minha tarefa está altamente facilitada. Apenas dou a minha experiência como neto de um taberneiro de João, um taberneiro do Alboijo, mais nada, e como frequentor de uma, a da Carolininha do Pinho, aqui em frente. O livro traz motivação de reuniões várias, algumas sociopolíticas e outras mesmo com forte pendor político. Todo o ambiente social do tempo está bem espelhado na narrativa do livro. Todas, para mim, constituem uma reserva do nosso património cultural e de raízes da nossa gente. Com este livro ficará gravada para a eternidade, ressuscitando tempos, memórias e trajetos de vidas do passado das gentes da nossa região. Gostaria de fazer um pequeno apontamento, desculpem a franqueza. De tudo que li com felicidade no livro, levou-me a dizer-vos o seguinte: nos fins da Guerra de 48, todo o país atravessou um período de fome, com racionamentos apertados de alimentos. Sim, Aveiro também passou fome. Muitos taberneiros de Aveiro, do coração aberto e alma generosa, deram uma sopa quente, um pão, um copo de vinho para aquecer a alma. O meu copo está no fim. Depois surgem agradecimentos a todos os colaboradores que levaram a cabo a edição do livro. Ao Armando Regala, ao Carlos Oliveira pelo prefácio, ao Carlos Martins pela narrativa cívica do prólogo e pesquisa das normas, ao professor da Universidade José Carlos Mota pelo texto do pós-fácio, à cunhada Ana Cristina Soares para a revisão dos textos, ao designer Hélder Santos no Comércio Nosso, que idealizou o conceito visual do livro, ao genro Pedro Príncipe, que apoiou a comunicação, e, com carinho, à Joana Sarradas da Oficial Digital pelo seu profissionalismo. Deixei para o fim a perspectiva filantrópica dos autores do livro, que fidem bem a sua formação humana. O produto da sua venda vai ajudar a escrita dos pobres e os nossos bombeiros, soldados da paz. E é aqui que eu quero cumprimentar o comandante dos bombeiros, o presidente dos bombeiros, o comandante Alquerque Pinto e as queriditas da Aveiro. Bem-ajam, Manuel Pacheco e Armando Regala, muito obrigado.
Para nos falar da sua vivência na taberna de Iti Conceição, a Bispa, temos connosco a neta da proprietária, a Sra. Doutora Maria Glória Neto Leite. Boa tarde a todos. Eu pedi para falar de pé porque prefiro e porque toda a gente sabe que nós o devemos fazer quando estamos com os nossos pares. Não é fácil, o tema é muito difícil e é-me particularmente difícil. Portanto, aviso a plateia que não vou fazer um discurso, que vou falar com o coração, que é a única forma que eu sei de falar. Agradeço uma vez mais aos autores a oportunidade de poder contribuir para a perpetuação da memória dos meus avós paternos, plasmada no texto que tive a honra de partilhar no livro que hoje se apresenta, e para eles peço a primeira salva de palmas. Agradeço também a sensibilidade que tiveram em me concederem um bocadinho de tempo para hoje conversarmos sobre a vivência de quem cresceu numa taberna de Aveiro, praticamente até aos 15 anos, no Alboi, como ceboleira, e no fundo falarmos de nós, da nossa gente e da nossa Aveiro. E é isto, uma cidade é feita sempre e em primeiro lugar de gente. Aveiro é feita de gente magnífica que deu e dá o seu melhor pela terra. E a nós cumpre-nos manter o seu exemplo, honrar o seu legado histórico, social, humanista, democrático, de liberdade, que a cidade encerra na sua gênese e que tão bem se encontra retratado neste livro. Por isso, o livro configura o ser de Aveiro muito para além da freguesia de origem ou de morada. Crescer com a minha avó São e com o meu avô Zé Maria na taberna e rodeada de quase toda a família paterna permitiu-me ver o mundo com olhos diferentes desde muito cedo e por isso fui uma privilegiada. Desde logo, porque foi na taberna que aprendi a falar e a andar com artes e manhas e com a ajuda da minha prima Milu, que hoje também cá está, e da minha prima Rosa Maria, que também aqui está. Mas também porque aprendi o sentido do humor, o observar para além de ver, o escutar muito para além de ouvir e, sobretudo, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, a empatia tão necessária ao longo das nossas vidas e, particularmente, nos dias que correm. Os dias da taberna eram longos, por começarem cedo e nunca terminarem antes das 23 horas, pelo menos, mas eram também alegres e cheios de trabalho e de tempo para tudo. A avó não permitia, contudo, o ócio, nem tempos mortos. Por isso, entre o final das tarefas do almoço, e depois de ler o Jornal Notícias, e o chamado turno da noite, enquanto o meu irmão dormia à sesta numa mesa por trás das pipas ou ia brincar para a casa do Arturinho, era preciso fazer os trabalhos de casa, as arrumações, as compras e receber o Sr. Armindo, dos pirulitos, fazer crochê ou malha, ir à casa das tias, brincar com a Alexandra em casa dela, ou dos avós, ou com a Fátima da tia Camila. Ambas estão aqui hoje. As amigas, aqui presentes, muitas filhas e netas de outras tabernas, pertinho da nossa, foram-no sempre, sem qualquer distinção. A concorrência não passava pela inimizade. Aliás, os nossos pais eram também amigos. A taberna apenas serviu para fortalecer pontes, mesmo que nem sempre estivessem de acordo. E porque hoje é sábado, relembro que aos sábados era dia da Praça da Hortalícia, também era às terças e quintas. Mas a Praça do Sábado era mais forte. O dia começava ainda mais cedo e o almoço no reservado estava marcado para os irmãos do Talho Rocha. Almoço tardio, composto por costeletas de vaca, de fazer perder a vista no seu tamanho, e de carne de vaca para grelhar. A encomenda chegava pelo meio da manhã. Era tudo preparado para ser servido quentinho e farto ao início da tarde. O almoço prolongava-se às vezes com cesta, porque o cansaço assim mandava. Diariamente era necessário virmos a esta casa, à Praça de Peixe. Para mim, um dos melhores tempos do meu mundo. Porque vinha com a minha avó
agarrada pelo seu braço, preso no eterno chale com o qual sempre saía de casa, conversando sobre tudo e sobre nada. A primeira banca era da tia Esmeralda, uma das minhas tias preferidas, cunhadas da minha avó e mãe do Elisiário. Aqui aprendi a diferença entre o peixe fresco e o outro, a regatear preços e o sabor dos melhores caranguejos do mundo e das melhores enguias da Senhora Maria Fatoca de Ovar. A brincadeira das lulas com o meu irmão João, quando vinha, em troca dos beijos da tia Esmeralda, ainda hoje é lembrada. A taberna poderia ter sido apenas um lugar para consumo de álcool, sem regras ou limites. Mas não foi assim. Não só porque a minha avó não permitia, mas porque o significado da taberna ultrapassa largamente o conceito, como o livro demonstra e como os testemunhos o pormenorizam. Particularmente para mim foi o lugar de aconchego, de amor sem limite, de equilíbrio e de segurança, de preocupação com o outro, de vivência de bairro, de boa vizinhança. Foi local de aprendizagem dos valores fundamentais da vida e que procuro dar exemplo. Foi fonte de conhecimento científico, tecnológico, escolar, de crescimento permanente. Foi aprendizagem sobre o que é ser família. Foi oportunidade ímpar de aprender a amar Aveiro como terra de generosidade, de sal, de sol, de vento e de ria, do beira-mar e dos galitos. Termino como comecei, agradecendo a todos por estarem presentes, particularmente aos que deram o seu testemunho como eu, e pela paciência em me ouvirem. Lá, onde as almas todas se encontram, sei que os meus avós e tantos outros retratados e citados no livro estão a festejar este nosso encontro. Obrigada. Na primeira página do livro está desenhado um barco moliceiro em cuja vela se lê: a verba deste livro reverte a favor das criaditas dos pobres e da Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes, Bombeiros Novos. Sei que os receptores desta oferta a querem agradecer e para tal dou a palavra ao Presidente da Direção dos Bombeiros Novos, Coronel Albuquerque Pinto. Senhoras e senhores, distinta mesa, boa tarde. Eu vou gastar muito pouco tempo, vou apenas dizer o essencial, porque o muito já se disse com a magnífica definição do livro pelo meu amigo João José Barbosa, que diz que é mais velho que eu, mas se calhar não é. Ora, senhor vereador para a Cultura, autor dos livros, senhor Armando Regala. Se fui tão amigo do senhor Regala que às vezes esquece o nome dele. Ora bem, Sr. Dr. Jadmir Corneia, Sra. Doutora, gostei muito de ouvir. As suas recordações fazem-me sentir também algumas que eu vivi aqui por passagem, quando a minha mãe me mandava ou comprar meio litro de vinho para a ceia à taberna do Zacarias ou à taberna do Afreixo, porque na altura o vinho não se comprava como hoje em garrafas de luxo, nem em pacotes sofisticados de 5 litros. Era aos meios litros, que era assim que as famílias viviam na época em que eu nasci aqui nesta beira-mar tão querida, ali naquela rua do Sargento Clemente de Moraes. Passei depois para a rua António Rodrigues, passaram os meus pais, e aí fomos vizinhos da avó do autor do livro. Eu saltava o muro da minha casa para o dela,
que ela gostava que eu fizesse. E ia também aos figos da Figueira do Jaime de Porto. De maneira que estamos todos situados, somos todos daqui e, portanto, não é preciso dizer mais nada. É apenas dizer ao Sr. Pacheco que não li o livro, como deve imaginar, porquanto me foi presente há 2 horas ou há 3, mas o que eu vi já dele é QB para garantir que estamos perante uma obra magnífica. Do Sr. Regala não tem discussão, pois já conhecia a obra dele e conheço as histórias dele dos Estados Unidos muito bem, já falámos muitas vezes sobre os Estados Unidos, e, portanto, e do designer, Sr. Helder Santos, que eu não tenho o gosto de conhecer, mas me parece que realmente configura bem a sua arte e a sua habilidade que está exposta no livro. Indo agora diretamente ao assunto, ou seja, ao objetivo da doação do livro, o livro acaba por ser doado a 2 instituições, uma delas, os Bombeiros Novos de Aveiro, que eu represento. E quando me falam de bombeiros, lembrar-me sempre, e quando me falam dos Bombeiros Novos, lembro-me da audácia dos fundadores, que eram pouco mais de 20, que por razões se calhar disciplinares, decorrentes de situações que existiam no outro Corpo de Bombeiros, resolveram sair e formar o seu Corpo de Bombeiros. E fizeram-no ali, onde era o laboratório nosso. Assinaram a primeira ata no dia 30 de novembro de 1908, constituíram o primeiro Corpo de Bombeiros, nomearam o primeiro comandante, nomearam o presidente da direção e mantiveram-se prontos para entrar ao serviço até hoje. Eu digo até hoje porque, consultando as ordens de operações, os relatórios de operações, as atas, eu posso garantir, sob palavra de honra, que não há um único minuto, desde 30 de novembro de 1908 até hoje, até este momento, que os Bombeiros Novos deixassem de estar prontos para sair. Isto é verdade, isto confirmo e isto fica sob palavra de honra, que assim é. De maneira que, falando também de bombeiros, não posso deixar de lembrar os fundadores, mas também não posso deixar de lembrar outras pessoas que lhes seguiram e que foram fundamentais para a continuidade desta associação e Corpo de Bombeiros, nomeadamente o pai do nosso amigo João Barbosa, que serviu os Bombeiros Novos também. Muitos outros serviram, nós estamos para os servir, mas estamos também para servir a cidade. E aqui eu tenho de me dirigir ao Sr. Vereador para lhe dizer o seguinte: esteja tranquilo que não vou dizer mal da Câmara. A Câmara Municipal de Aveiro tem, na verdade, ajudado tanto quanto pode os Bombeiros Novos. Não podemos, é evidente que se perguntarem se a ajuda que presta é suficiente, eu direi não. Mas também reconheço que também não pode ser mais. De maneira que temos realmente de nos consolar pela Câmara que temos, sem dúvida. Eu peço desculpa, mas está-me a dificultar aqui a minha intervenção. Sem dúvida, a Câmara faz o que pode. Devo dizer que Aveiro é a única cidade do país que não tem bombeiros municipais. E isso, eu costumo dizer ao Presidente da Câmara, a este e aos anteriores, que são presidentes de Câmara felizes, porque têm 2 corpos de bombeiros de luxo, entenda-se luxos operacionais, quanto baste, suficientes para esta cidade e para este Conselho, suficientes para a participação nacional, porque já não é a primeira vez que vamos para o Algarve combater fogos, nem para Trás-os-Montes. Constantemente estão a pedir auxílio aos Bombeiros Novos e aos Bombeiros de Aveiro para acorrer aos outros bombeiros e ajudar e reforçar os outros bombeiros. Nós estamos cá para isso. Mas pergunta-se, como é que fazem isso? Como é que é a questão do apoio para fazer isto? Voltamos à Câmara Municipal. Dá quando pode,
deveria dar mais, mas não pode. O Estado deveria dar muito mais, mas não dá. Não sei se pode, se não pode. Mas a verdade é que eu posso dizer o seguinte: das contas do ano passado, os bombeiros novos gastaram 1.200.000 euros, números redondos. O que receberam do Estado, o que receberam da Câmara Municipal, o que receberam da prestação de serviços que são pagos, nomeadamente do INEM, do Hospital de Aveiro, de outros hospitais, não prefizeram os 40% do que foi necessário. E perguntam os meus caros amigos, e o resto? O resto andamos nós pelos bancos, andamos nós com a nossa cara, empréstimo para aqui, abate para acolá, equilíbrio de contas acolhi, e cá vamos andando desta maneira. E é esta maneira, quer dizer, portanto, hoje posso dizer que nós devemos dinheiro, porque ninguém faz milagres. Ora, isto são situações que têm de acabar. E o sistema de bombeiros em Portugal tem que ir à vista esse sistema do associativismo e do voluntariado. Há 20 anos eu dizia isto e eu me queimando vivo. Mas a verdade é que as coisas estão a acontecer. Estão a acontecer, o associativismo está em falência. Os jovens hoje não querem associar-se a bombeiros nem a coisa nenhuma, querem andar nas outras coisas. E o voluntariado também já praticamente está enfermo. Numa escola de bombeiros, todos os anos fazemos uma, 20, 30 bombeiros, este ano a escola não tem mais do que 8. Com o espírito de exigência que o comandante impõe na formação, ficamos por 50%. 4 bombeiros não chegam para as reposições. E é assim a situação. Portanto, vamos agradecer aos autores do livro, terem-se lembrado dos bombeiros para os ajudar. Os bombeiros não ficam gratos naturalmente, mas continuarão sempre prontos para servir a sua cidade. Isso é a tranquilidade que posso conferir a si, Sr. Vereador, Sr. Doutor e todos os circunstantes. Muito obrigado e contem sempre com os bombeiros novos. Muito obrigado. Ora bem, depois desta intervenção, esperemos que os bombeiros não gastem mal o dinheiro que vão receber. Ora bem. Espera aí, pá. Dada a impossibilidade de estarem presentes nesta cerimónia, as Criaditas dos Pobres escreveram uma mensagem que Manuel Pacheco vai ler. Queridos amigos, agradecemos a vossa dávida que retribuímos com as nossas orações. Assim, assinam as Criaditas dos Pobres. Portanto, as últimas palavras vão ser preferidas por Manuel Pacheco, o autor da obra. Queremos agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador de Flor da Cultura, Dr. Miguel Capão Filipe. Agradecemos a sua presença. Portanto, o nosso Miguel foi um entusiasta deste livro e por ter disponibilizado este mítico espaço para apresentar à cidade com este calor humano que nos está aqui presente. Ao Presidente da Assembleia da União de Freguesias, Glória Vera Cruz, que em princípio devia estar aqui, mas não conseguiu estar, nosso obrigado. O livro tem a inspiração do meu avô Cochicho, que me fez percorrer a pé e visitar muitas destas capelinhas. Neste projeto está o meu ser e o saber do Armando Regala, com os seus desenhos de traço inconfundível e cores sublimes. É um livro das famílias, de inúmeras mulheres, é um livro para a cidade de Aveiro registrar no seu historial e material a alma aveirense, que se perpetua. Todos os intervenientes nas memórias e histórias que relataram o fizeram com muita generosidade e um entusiasmo digno de louvor.
Queria chegar às 50 histórias para assim louvar o ano do meu nascimento, mas cheguei às 45 e escrevi uma. Inventariei 177 tabernas com a ajuda de amigos, está descrito nos agradecimentos. Para tanto, o Armando e eu chegámos a entrar num submarino, a oficina de artesanato do Felica, ali para os lados dos 5 caminhos, e arrancámos ao barro mais uma história. Foi o trabalho de um ano intenso de emoções ao ler e compilar as memórias e a acompanhar o Armando Regala a cada desenho que lhe saía da sua imaginação e de traço colorido de mão cheia. Obrigado, Armando. Neste percurso partiram para a eternidade o Carlos Júlio da Camila, a Gracinda do Anacleto e a Lourdes do Polínio, mas que estão aqui em espírito e representadas pela Carolina, o Abel e a Hélia. Um obrigado muito especial. Queria distinguir, sem desprimor, para todas as tabernas, a taberna do Zé Vissa, do António Pinho e do Jandana de Aradas, por terem sido espaços de liberdade confinada, onde a oposição democrática desenhava uma sociedade mais livre, mais justa e mais fraterna. E relatada pelo António Manuel Pinho Regala e pelo José Afonso Nunes. Um agradecimento às Cariritas dos Pobres, na pessoa da Irmã Maria de Jesus, e aos Bombeiros Novos, na pessoa de Sr. Cornélio Albuquerque Pinto, por terem aceito o projetado donativo, que no fundo é de todos nós, aqui presentes com a aquisição do livro. Ao Coral Vera Cruz, que abrilhantou esta sessão com a sua garra aveirense na pessoa do Mário Soares, e do maestro Miguel Rodrigues, o nosso muito obrigado pela vossa participação. A todos os presentes que se deslocaram de longe, bom regresso às vossas casas e obrigado pelo vosso carinho. Ao moderador José Domingos Maia e aos apresentadores do livro, João José Barbosa e professora Glória Leite, o nosso reconhecido agradecimento pelo mérito das vossas intervenções. Mais-valia desta tarde de profundo aveirismo. Ao Joaquim Pachinho e à esposa Olga Maia Pachinho, que vão encerrar este evento, o nosso bem-aja Cagarel, por terem aceito o desafio de reviver momentos da Orquestra da Lábrega de boa memória. Muito obrigado. O fim da cerimónia pertence ao Joaquim Peixinho, filho do dono da taberna do Joaquim Frio, e a sua esposa, Olga Maia Peixinho, que deixarão nos nossos ouvidos os melodiosos sons dos seus acordeões. Agradeço a vossa presença e desejo um bom fim de semana. Tchau. Pois fez bem, obrigado. Pode fazer concorrência. Não, estou brincando. É a minha irmã mortal.
Ainda voltando ao motivo que estamos aqui, ao livro, Emocionado. Vamos acalmar. as sextas-feiras, na casa do meu pai, eram feitas com música. Tínhamos lá um grupo residente de bons cantores. Lembro o tio do Pacheco, o Joaquim Cochicho, com a sua voz baixo, muito baixo, a cantar todas aquelas coisas que eram tradição da beira-mar. Há bocado, com o coral Vera Cruz, emocionei-me bastante a ouvir o lado do vento. Nós vamos continuar. Espaço. Passa. Agora vamos até Coimbra. A minha mulher vai para Coimbra. Vai tocar o Fado Hilário. Eu vou para Lisboa. Vou tocar o Fado Corrido, o Fado Menor e o Fado Maior. Vamos então ouvir o Fado Hilário. Estou a ver se me lembro quando eu tenho a partitura disto. Estou a ver se me lembro. Estou a ver se me lembro.
do trevo. Vamos tocar a uma que esperava que o coral a cantasse, ele não cantou e ainda bem, vamos nós todos cantá-la. Não, isso será o fim, talvez, do São Gonçalinho. O remador.
Pacheco tinha-me pedido quando me falou na história do livro, das tascas, eu disse, opá, mas eu quero tocar aquelas músicas que nós tocávamos lá na tasca do meu pai. Entretanto, surgiu a ideia dele de me pedir, opá, tens que ir tocar as quesardas. As quesardas? Meu Deus! Eu tenho 76 anos. Para tocar as quesardas com 76 anos é um bocado violento. Eu vou tentar. Sai como sair, espero a vossa compreensão. Vamos. Quero dizer uma coisa. Eu sou bailarina de nascimento, nasci na Bairrada, estou há 52 anos casada com um cagarel, de modo que já sou mais cagaré, não é assim que se diz, do que da Bairrada. Hoje emocionei-me várias vezes, sou já mais da Aveiro do que realmente da Bairrada. Recordei muito o meu sogro e a minha sogra. A minha sogra principalmente, sentava-se ao pé de mim quando já mais idosa e ensinava-me muito as canções de Aveiro. O meu marido hoje está muito emocionado, é ele que me costuma dar forças quando eu estou a tocar. Hoje foi ao contrário. Portanto, ele agora vai, para acabar, vai tentar tocar as quesardas. Muito obrigada pela vossa atenção e até qualquer dia, se os quiserem. Pedro, antes da última música, não é? O Manuel Pacheco não quer, mas isto não é discos pedidos, nem é para dar o microfone às pessoas, é só ela, está bem? Mais ninguém. Eu peço imensa desculpa, mas queria-te fazer uma pergunta aqui. Podes não estar muito lembrada, se calhar, dessa canção que te vais tocar, mas diz-me uma coisa, onde é que tu punhas a cobaia